Oi gente, eu sou o Will e tô de volta aqui no canal do Morro para fazer mais uma receita de doce. E hoje eu vou fazer uma receita que eu gosto muito, que é uma torta de maçã. Ela vai ter uma massa bem crocante e um recheio muito saboroso. E eu vou tentar fazer ela no estilo do McDonald's. Sabe aquela tortinha pequenininha que você come em 2 mordidas? É isso. Toda boa torta começa com o quê? Uma boa massa. E aqui no nosso caso a gente vai tentar fazer uma massa que ela fique um pouquinho folhada, que vai trazer ainda mais leveza pra ela. A gente começa despejando a farinha na nossa tigela. Aqui é a farinha de trigo comum, sem fermento nem nada. Um pouquinho de açúcar, uma pitada bem generosa de sal. E agora dá uma misturadinha nesses secos. E podem ficar tranquilo que toda a receita tá completa aqui na descrição. Misturou bem rapidinho, a gente já pode colocar a nossa manteiga. Depois que eu cortei ela, eu voltei pra geladeira, deixei ela cerca de 1 hora pra ela gelar bem. Porque como a gente vai fazer essa massa à mão, se ela não tiver muito gelada, pode ser que ela comece a derreter e não fique tão legal quanto a gente quer. É ideal que ela esteja cortada assim, porque é mais fácil da gente amassar ela, porque é o que a gente precisa fazer. E aqui a gente tá fazendo à mão também porque é uma receita muito rápida. Não tem necessidade de fazer na batedeira e também porque você não vai conseguir atingir esse resultado na batedeira ou no processador, porque a gente quer ainda manter uns floquinhos de manteiga sem misturar na massa. E aqui, ó, você vai misturar sua massa até ela ficar tipo uma farofinha, tá vendo? Dá pra ver que tem alguns pedaços de manteiga inteiros nela e uma parte da farinha tá meio que besuntada de manteiga, meio grossinha assim, sabe? Você vai saber que você misturou o suficiente quando você pegar um pouquinho e apertar e ela formar um bolinho assim que não se desmancha tão fácil, sabe? E agora a gente vai adicionar o último ingrediente, que é a água bem gelada. E é importante a água estar bem gelada porque a gente não quer derreter a manteiga que tá aqui conforme a gente vai trabalhando a massa. E agora você mistura bem brevemente essa massa, sem sovar ela, sem fazer muito esforço. É só até hidratar toda a farinha que tem aqui e essa massa virar um grande bloco. Colocar ela aqui na nossa tábua e você vai dar uma apertadinha assim nela. E agora você dobra ela. Essa dobrinha aqui faz com que as camadas de manteiga se acumulem em cima delas. E quando a gente abrir com o rolo, você vai perceber que vai ter uma camada de manteiga e uma de farinha. Isso vai fazer com que ela fique com um aspecto de folhada, sabe? Deixando ela assim mais leve e mais crocante também. Agora a gente enrola a massa no plástico filme e deixa descansar na geladeira por pelo menos 2 horas. O ideal é que você faça de um dia pro outro, mas se você não conseguir, 2 horas é o suficiente. Enquanto a nossa massa descansa, a gente pode fazer o nosso recheio. E aqui eu vou começar pelo tempero do recheio, que vai ser com especiarias. No caso aqui eu tenho canela em pau, cardamomo e também cravo. Mas se você não tiver cardamomo, você pode ir sem, só com canela, ou só com cravo, ou canela e cravo. E a canela eu diria que é essencial na torta de maçã e não pode faltar. E também todas elas, se você quiser facilitar a sua vida, você pode comprar já em pó. A única diferença é que ela vai ter um pouco menos de aroma e um punch de sabor bem menor do que caso a gente faça aqui na hora o nosso pozinho. Por isso que agora eu vou dar uma aquecida nelas, coloco tudo e deixo essa panela em fogo baixo por uns 2, 3 minutinhos, até você perceber que já vai estar tudo perfumado aí na sua casa, quer dizer que tá bom. 3 minutinhos depois, despejo tudo aqui no nosso processadorzinho. E caso você não tenha um processadorzinho desse, você pode fazer no liquidificador. E virou um pozinho, quer dizer que tá pronto, a gente reserva para usar o nosso recheio daqui a pouco. Agora sim a gente pode ir para as nossas maçãs. E aqui eu tô usando a maçã Fuji, porque ela tem um pouco mais de acidez do que a maçã Gala ou outras maçãs que tem por aí, mas você pode usar a maçã que você quiser. E agora a gente corta a maçã em cubinhos. E aqui é importante que você tente cortar em tamanho similar os cubinhos, ó. Porque como a gente vai cozinhar eles, a gente quer tentar manter a textura deles todos iguais. E aqui também é a hora que você talvez precise trabalhar mais rápido para a maçã não começar a oxidar em contato com o ar. Com as maçãs cortadas, agora a gente vai colocar limão. Para impedir que ela continue escurecendo. 2, para trazer um pouquinho mais de acidez pro nosso recheio. Aqui eu vou usar o limão siciliano, porque ele é mais delicado. Além do limão, agora a gente vai colocar também açúcar. E aqui eu vou usar o mascavo, que ele vai trazer um saborzinho a mais pro nosso recheio. E a quantidade de açúcar que eu uso é 12% do peso da maçã que eu tenho. Aqui no caso eu tenho 714 gramas de maçã, e para isso eu vou usar 85 gramas de açúcar. E agora também vai um pouco das nossas especiarias. E agora a gente mistura tudo isso daqui. E agora a gente vai deixar essa maçã macerando aqui por uns 15, 20 minutos. Para dar um saborzinho a mais também, eu vou deixar um gengibre aqui no meio que vai cozinhar junto com ela. E agora que já passou esse tempo da maceração, a gente pode cozinhar nossas maçãs. Dá pra ver que a maçã já deu uma leve murchadinha, ó, ela fica menor e que já tem esse líquido lá no fundo da nossa tigela. E assim que o recheio começar a ferver, a gente vai tampar e deixar cozinhando em fogo baixo por uns 7, 8 minutos ou até a maçã atingir a textura que você quer. No caso, eu quero manter um pouco da textura dela, um pouco da mordida, então não vou cozinhar muito. Já passou o tempo aqui da cocção das nossas maçãs. Já dá pra ver que ela soltou um pouquinho mais de água ainda, mas que já tá começando a reduzir. E aparentemente não mudou muita coisa, ela deu uma leve murchada. Eu vou reservar uns 2/3 dessa maçã pra ela parar de cozinhar, que já chegou no ponto que eu quero. E o que sobrou aqui a gente vai bater pra fazer um purezinho. Eu provei aqui o purê, achei que pode ter um pouquinho mais de açúcar, então vou colocar açúcar refinado em vez do mascavo, que é mais pra trazer o dulçor mesmo do que o sabor do mascavo. E vou colocar aqui também um pouquinho de amido de milho. Agora eu acendo a panela em fogo baixo e cozinho por mais uns 3, 5 minutos, até o nosso purê dar uma boa encorpada e secar um pouquinho dos líquidos que tem aqui. O nosso purê já cozinhou, dá pra ver, ó, que ele ficou bem espesso e bem consistente, ó. Ele até demora pra cair da colher.
melhor. E é importante cozinhar também para que não fique gosto de maisena crua. Embora ele vá assar no forno ainda, é bom evitar. Agora eu jogo o purê junto com o restante das nossas maçãs. Dou uma misturada final. Dá pra ver que ficou uma proporção boa de purê e de maçã. Agora a gente precisa reservar esse recheio, que a gente precisa usar ele em temperatura ambiente no mínimo, preferencialmente gelado, na hora que a gente for montar a nossa torta. Então se você quiser fazer tanto o recheio quanto a torta com um dia de antecedência, vai ser ainda melhor. Nossa massa tá bem gelada, mas antes de começar a abrir ela, eu vou vestir um avental, porque vou me sujar todo de farinha. Aproveita e se inscreve aqui no canal, dá aquele like e ativa o sininho para receber os próximos vídeos também. Dá pra ver que a massa, além de ter ficado bem firme, ela continua com uns pontinhos de manteiga, ó, que são aqueles flocos que a gente deixou. Então antes de abrir ela, eu coloco um pouquinho de farinha aqui na base, passo um pouco de farinha no nosso rolo também, porque como tem uns pedaços de manteiga aqui, pode ser que comece a grudar. E vou dando uma leve pressionada na massa, porque como ela tá dura, se eu tentar só abrir ela agora, eu não vou conseguir, eu vou mais espedaçar ela do que abrir. Então pressionando assim, a gente já vai até amaciando ela um pouco. E ó, você vai perceber que vai chegar um momento que a manteiga vai começar a grudar no seu rolo. Mais farinha. E agora no início também é o momento de você já ir modelando ela no formato que você quer. Se você perceber que tá começando a rachar as pontas, você vem pressionando e deixando ela no formato retangular ou quadrado mais certinho. E aqui é isso, gente. Abrir um pouquinho, você já precisa levantar e virar a massa para conferir se ela não tá grudando, ó. Porque toda a farinha que tinha aqui já tá sendo absorvida. Se você continuar só pressionando e apertando, vai chegar uma hora que ela vai grudar. Então, bastante cuidado aí. A massa completamente aberta vai ficar assim. A espessura dela fica com aproximadamente 2 milímetros. Não é tão fina assim, mas é consideravelmente fina. E antes de trabalhar ela mais, que eu preciso cortar para fazer as tortinhas, eu vou levar para a geladeira para ela firmar. Porque se eu tentar cortar ela meio mole assim ainda, ela pode deformar um pouco e não é muito legal. Eu quero manter o formato e a estrutura dela. Então, geladeira, uns 10, 15 minutinhos até ela ficar bem firme e a gente já volta. Com a massa gelada agora a gente consegue cortar ela com mais facilidade, porque ela não vai ceder tanto. Então, para te auxiliar, você pega a régua de costura da sua avó e vamos medir os cortes. Eu vou fazer tiras com 5 e com 6 centímetros. A parte que vai em cima da torta, que vai cobrir, precisa ser um pouquinho maior. E para que funcione, a gente precisa ter um número igual de fileiras das pequenas e das grandes, pra gente ter o número certo de tortas depois. E com a faca você vem fazendo o movimento de gangorra da faca, sem passar a faca, porque senão você vai trazer a massa junto e vai acabar danificando um pouco essas camadas que a gente quer da massa. E agora eu já tenho todas as tiras que eu preciso. Nosso recheio já esfriou também, e olha como ele fica mais firme. E agora a gente vem colocando o recheio nas tiras mais finas de massa. A gente precisa deixar uma bordinha para poder grudar o pedaço de massa que vem em cima. E o recheio também não pode estar muito alto, porque senão você vai ter dificuldade para fechar essa massa depois. E agora para fechar a gente precisa de um pincel e água. Pode ser com os dedos também, se você não tiver o pincel, mas a gente precisa passar água na borda da nossa massa. Isso que vai fazer com que a parte de cima grude na parte de baixo, sem a gente precisar pressionar muito a massa. Agora a gente pega a parte de cima da nossa massa e cobre a parte de baixo. A gente começa colando primeiro um lado, encaixa as pontas certinhas. Agora para fechar o outro lado a gente dá uma leve puxada e encosta aqui ó, a massa no outro canto. E vai pressionando com bem pouca força. A gente não quer amassar a massa, a gente só quer que ela grude com a parte de baixo. E essa é a nossa torta. Agora a gente repete com o restante da massa. Já fechei todas as tortinhas e agora eu vou passar elas para a assadeira que eu vou assar. E aqui eu tenho uma com papel manteiga para ela não grudar, mas se você não tiver papel manteiga, você pode untar a sua assadeira que super funciona. Aí você dá uma boa espaçadinha entre elas. Elas não crescem muito, mas crescem um pouco, então melhor evitar acidentes também. Tem aqui uma gema, uma colher de sopa de água. Vou pôr também uma pitada de sal. Dou uma misturada até dissolver tudo muito bem. E a ideia de colocar água é para que o ovo fique um pouquinho mais líquido e não tão concentrado. Porque se for só a gema, pode ser que ela queime no forno antes da massa assar. Então é importante dar essa diluída nela. E agora sim essa massa vai pro freezer, a gente deixa lá uns 15, 20 minutos, ou até ela ficar bem firme, e aí sim a gente volta pra pincelar mais uma vez e assar ela. As nossas tortas já estão bem geladas, eu já passei mais uma demão de egg wash nelas. E agora chegou a hora de polvilhar o açúcar com as especiarias que sobraram do início do preparo. Tortinhas bem polvilhadas, é muito importante a gente cortar elas para que o vapor que forma aqui dentro saia e a massa fique o mais seca possível. Então eu faço uns pequenos talhos, porque como a massa tá dura, é mais fácil de cortar. Se suas tortas estiverem bem geladinhas, elas estão prontas para ir pro forno, mas se não, você deixa mais 5 minutinhos no freezer até ela ficar bem firme antes de ir pro forno. E a gente assa elas a 200 graus no forno já pré-aquecido por uns 20, 25 minutos ou até ficar bem douradas.
Olhem só como elas ficaram. Elas ficam bem douradas, elas dão uma leve folhada aqui na lateral da massa. Só que antes de provar, acho que eu vou dar umas dicas de forno pra vocês. Além da temperatura do forno, é a posição que você vai colocar ela no forno. Se você colocar ela muito embaixo, pode ser que ela queime e não caramelize por cima. E se você colocar muito em cima, o mesmo pode acontecer. Aqui, como meu forno tem grill, eu coloco ela embaixo, bem baixinho, e no meio do caminho eu ligo o grill pra ele dar uma dourada boa, sabe? A gente consegue esse caramelizado bem legal. Mas se não tiver grill também, você consegue com o tempo atingir esse resultado. E pra comer essa tortinha também, eu bati um chantilly que eu coloquei as especiarias. Então, vamos lá ver como ficou, né? Antes de colocar o chantilly, eu vou provar uma pura. Bem gostoso. Dá pra ver aquele aspecto do meu folhado que eu falei da massa. Obviamente não é uma massa folhada, mas ela fica bem levinha, bem crocante, bastante amanteigada também. E o recheio com essas especiarias que a gente fez na hora, sério, dá outro nível pra torta, fica bem bacana. Vamos provar com chantilly agora pra ver? Sacanagem, né? Mas se não quiser fazer um chantilly também, você pode comprar um sorvete de creme, vai super bem. Sério, essa tortinha tá um espetáculo, gente. Um beijo pra vocês. E se fizerem a receita, marca a gente no Instagram, comenta aqui o que vocês acharam e acompanhem que tem mais receitas por aí.